Glória a Deus. Vamos apresentar mais uma criança, amém? Glória a Deus. Então pode vir a Maitê, né? Essa princesa linda do Senhor, mamãe Natália, amém? E todos aqueles que vão estar juntos aqui. Seguinte, meus irmãos, nós não batizamos crianças nas águas. Vamos entender do porquê, né? Jesus, ele foi batizado aos 30 anos de idade, amém? E ele foi exatamente apresentado no templo no 8º dia. E nós seguimos tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, mas também tem um porquê de tudo isso. O porquê de tudo isso é, primeiro, João Batista vem preparando todo o caminho para o Senhor. Ele vem ministrando um batismo de arrependimento. Se nós fizermos uma entrevista aqui com a Maitê, vamos perguntar para ela: você se arrepende de alguma coisa, Maitê? Amém? O óbvio precisa ser dito. Então nós ligamos os céus à terra apresentando Maitê ao Senhor, e assim o Senhor vai exatamente estar em todos os passos da Maitê, da família. E no tempo devido, ela com a sua escolha vai descer as águas, assim como hoje houve o batismo, amém? Então nós vamos apresentar a Maitê ao Senhor, amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui, Senhor Deus, está, Senhor Deus, a tua filha, Senhor. Pai, que o Senhor, assim, Senhor, colocou a, Senhor Deus, nesse mundo e a escolheu desde a eternidade, Senhor. No momento certo, o Senhor colocou aqui, Pai. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós entregamos a sua filha, Senhor, e os caminhos dela, Senhor, nas suas mãos, Pai. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, declaramos em nome de Jesus, Senhor, que o caminho dela, Senhor, será todo teu, Senhor. Grande mulher, Senhor Deus, será em tua presença, Senhor. Assim, Senhor, nós entregamos, Senhor Deus, a Maitê, Senhor, nas suas mãos, Pai. Senhor Deus, Pai, derrama, Pai, da sabedoria, Senhor, no Pai, Senhor Deus, Pai, no patriarca, Senhor, na mãe, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. E assim, Senhor Deus, em todos aqueles, Pai, que vão, Senhor Deus, com toda a tua sabedoria, Pai. Pai, instruir a Maitê, Senhor Deus, nos seus caminhos, Pai, para no tempo devido, Senhor Deus, Maitê, assim, descer as águas do batismo, Senhor. Assim, Senhor, nós entregamos a Maitê, Senhor, nas suas mãos, Pai, e toda a família, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos tirar uma foto? Amém, Deus abençoe. Tamo junto. Deus abençoe. Glória a Deus. Estamos muito felizes, estamos pegando fogo, amém, irmão? Hoje, irmãos, o culto de batismo foi uma bênção, 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 bênção. Céus na terra, amém? Glória a Deus. Você que nos visita pela primeira vez essa noite, eu quero te conhecer. Erga uma de suas mãos. Visitantes. Amém. Amém, amém. Amém. Há muitos visitantes hoje, graças a Deus, amém? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Deus não une pessoas, Deus une? Como aqui nós falamos, através da Maitê, o Senhor escolheu cada um de vocês, desde a eternidade, amém? E no tempo devido colocou nesse mundo, e assim Ele tem cuidado de você, até o dia de hoje, amém? Olha para trás, vê se Ele abandonou. Veja hoje, Ele está presente, e com certeza amanhã Ele estará, amém? E Ele uniu todos os nossos propósitos aqui, amém? Você é o propósito, cumprindo o propósito.
Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos abraçar os visitantes, nos abraçar, amém? Eu não abro mão disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. E aí, meus irmãos, vamos... Retorno. Abra comigo Josué 1. Estamos na série Prepare-se. Quando o Senhor levanta e fala dessa forma: preparem-se. Se prepare, irmão. Se prepare. Porque pode ver, meu irmão, que eu quero que você olhe para trás, veja a sua profissão, veja o lugar onde o Senhor colocou você para trabalhar, ou de repente, quem você é. Você vai ver que você não teve escolha, simplesmente, ou você escolheu algo e o fluxo da vida foi rumando para tal lugar, e assim você chegou, e aí quando você viu, você estava trabalhando e pintou aquela vontade, assim, eu vou fazer a faculdade, ou por, de repente, uma necessidade, e aí você foi sem controle nenhum, sem se preparar, você foi exatamente exercendo aquilo que o Senhor deu sobre a sua vida. Repare outras coisas, meu irmão, você que é casado, você de repente tinha outro algo em mente, que a vida te levou para um lado, te levou para o outro, quando você viu, você encontrou com um cônjuge, e assim, você formou a família e está aqui, mas você não se preparou. E veja também as grandes pandemias, se a gente for estudar a história, mas nós não precisamos estudar a história, nós passamos por uma, nós fazemos parte da história. Ninguém estava preparado para uma pandemia. Aí você fala, como é que nós nos preparamos? O problema não é se preparar, porque nós podemos nos preparar financeiramente, mas a pandemia veio e mostrou que não há segurança, que tudo aquilo, a segurança na conta bancária, mas se você não tem um fluxo de dinheiro, ou seja, você foi mandado embora porque atingiu a sua empresa, a empresa que você trabalhava de cheio, e você foi embora e não teve o fluxo vindo, entrando, e você foi simplesmente gastando. Ou você que era dono de uma empresa, e aí de repente você se viu as portas fechando, e você tendo que pagar as contas, e tendo que entrar em reduções de salários, e de 30%, mas você ainda tinha uma folha de salário grande. Então, meu irmão, você vai perceber que você nunca se preparou. Você quer ver? Existe um planejamento para o futuro, mas você tem se preparado para o futuro? Qual que é o seu planejamento? O que é que você tem preparado? Alguns aqui têm promessa, né? Só alguns? Quem tem promessa aí? Levanta a mão. Você tem se preparado para essa promessa? É uma interiorização para que a gente venha a entender que as nossas vidas estão nas mãos do Deus Altíssimo. Porque se Ele cuidou, Ele está cuidando. E se Ele está falando, levante e preparem-se, Ele está apontando algo. Amém? Glória a Deus. Então, abra comigo Josué 1, vamos ler do 10. E olha o que está escrito aqui logo de cara. Preparativos, assim no meu cabeçalho aqui, preparativos para a conquista da terra. Posso ouvir um glória a Deus? Tudo aquilo que foi tomado vai ser não somente restituído, porque Deus não restitui, o que restitui é governos, Deus tem transbordo, ou seja, é algo que é um propósito transbordante sobre a sua vida, sobre a minha vida, e eu profetizo isso, e já vai recebendo aí, irmão, porque você vai entender até o final de tudo. Restauração. Olha só o que está escrito: assim Josué ordenou aos oficiais do povo. Fala comigo, ordenou. Há uma ordenação, há uma ordem. Percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, fala comigo, daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão.
nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. As tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, disse a Josué: lembre-se da ordem de Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês a esta terra. As mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, fala comigo, todos os homens de guerra, preparados para lutar, fala comigo, preparados para lutar, passarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado, fala comigo, tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Glória a Deus. Vamos entender algo. Para nós entendermos algo, isso aqui já é algo que já está tendo os preparativos. Quando nós entendemos os preparativos, nós vamos entender que eles já estão num ponto de ação. Mas nós precisamos entender como que Josué foi forjado. Se nós mergulharmos na história de Josué, você vai perceber que não foi diferente da minha história e da sua história. Josué, ele saiu menino, juntamente com todo o povo que foi liberto através de Moisés. Então Josué, ele saiu, ele estava exatamente de frente ao Mar Vermelho, lá quando o Senhor abriu o Mar Vermelho. Josué, o menino Josué, fala comigo, o menino Josué, passou, ele passou pelas águas do batismo do Mar Vermelho. E Josué, ele estava exatamente olhando tudo o que tinha acontecido. Os milagres, as 10 pragas que o Senhor colocou, os milagres no deserto que eles passaram. Ele viu, ele enxergou a nuvem, ele enxergou a coluna de fogo, ele viu tudo isso, meu irmão. E nisso, eu faço uma pausa aqui, para eu colocar na sua mente, olha para trás, você que já se entregou ao Senhor, ou você que teve exatamente um caminho, olha para trás, veja, o Senhor curou, libertou, salvou e trouxe. Muitos de nós, graças a Deus, descemos as águas do batismo, mas o Senhor tem algo sobre a minha vida e a sua vida. Fala comigo, o Senhor entregou a autoridade nas mãos de um povo que estava escravizado e agora está liberto em Cristo Jesus. Glória a Deus. E Josué, ele foi forjado exatamente no deserto, irmão. Muitos de nós, quando passamos pelo deserto, a gente se retrai. Existia uma nação, fala comigo, existia um povo, mas existia um homem, Josué. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, você é o povo ou você é um homem? Ou seja, você é exatamente Josué dessa geração, porque nós conhecemos muito bem a história. Grandes patriarcas saíram de lá, os 12 patriarcas, e ali mais para baixo vai pedir exatamente as 12 pedras, representando exatamente um governo patriarcal. Mas muitos morreram no deserto, por quê? Porque estavam no meio da multidão. Mas Josué se permitiu ser moldado por Deus, quando ele não tinha o controle na mão. Então nós precisamos entender algo poderoso essa noite, que
que você já está sendo preparado. Fala assim comigo: em primeiro lugar, forjado pela espada. Guerra ganha pela autoridade do cajado. Se você acompanhar a história, você vai ver que Josué, ele foi exatamente para Refidim. Só que veio os amalequitas e começaram a guerrear contra o povo de Israel, que estava já murmurando porque faltava água. Esse é o problema, o povo murmura, e aí o povo estava num lugar de descanso, e aí o povo começa a murmurar, ao invés de olhar ao Deus Altíssimo. Mas Josué, ele estava exatamente com a espada na mão. Fala comigo, a espada na mão. Ou seja, através de Moisés, que chegou para Josué, falou: você vai ser o comandante da guarda de escravos. Preste atenção, esse povo era um povo escravizado, eles estavam recém saídos de uma escravidão. Moisés disse: eu vou subir para o monte, e lá do monte eu vou ficar com o cajado, e lá embaixo, Josué, você vai guerrear. E a palavra de Deus vai dizer, para você anotar aí, isso está em Êxodo 17, anota aí, meu irmão, do 8 ao 9. Depois você lê na sua casa, você vai entender. Aí fica aqui algo para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Em primeiro lugar, quando Deus levanta um propósito, cumprindo o propósito, Ele está exatamente forjando, Ele está preparando esse propósito. Então Ele já está apontando um futuro, aonde esse propósito já está sendo preparado para algo maior. E meu irmão, você é esse propósito. Só que você precisa escolher algo. Pegar a espada, guerrear a espada com a autoridade do cajado de Moisés, sobre uma autoridade, esperando para com que você seja lapidado, e dessa forma, dessa maneira, você respeitando, você entendendo, lutando com a espada, cajado, mão no alto, orando, louvando e guerreando, e assim a guerra é vencida em Cristo Jesus. Essa é a primeira forja de Josué. Então fala comigo, em primeiro lugar, a maturidade do cajado, da autoridade do cajado, respeitar desta autoridade, guerreando com a espada. Glória a Deus. Em segundo lugar, meu irmão, você vai estudar a história inteira de Josué para você entender algo que o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida, nessa geração. Fala comigo, 2, segundo ponto, jovem, servo e aprendiz. Josué amava a presença. Você não tem que pegar a força do seu braço, você não tem que pegar a força do seu intelecto. Então, autoridade, espada na mão, presença de Deus. É falado na palavra do Senhor. A gente vai dar uma caminhada na palavra para você entender. Você vai anotar aí, ó, Êxodo 33, 11. Eu vou ler aqui, ó. O Senhor falava com Moisés face a face. Josué estava aprendendo, Josué estava sendo preparado pelo Senhor, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia com auxílio, não se afastava da tenda. Intimidade. Então o Senhor já tem mostrado
Olha para trás, mesmo sem você saber dessa intimidade, o Senhor te resgatou no tempo certo, com as guerras, com as lutas, e assim hoje te coloca aqui, te colocando os olhos para trás e veja. Quando o Senhor traz uma prova para a minha vida e para a sua vida, Ele quer se fazer, Ele quer se revelar na minha vida e na sua vida. Então fala comigo para você não se perder: cajado, espada, intimidade. Em quarto lugar aqui, Josué, aprendiz no monte do juízo. Para você anotar aí, Êxodo 24, do 13 ao 18. E eu quero que você medite na palavra, meu irmão. Volta para casa, estude, mergulhe. Moisés subiu, olha só o que está escrito aqui, ó, rapidinho. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu o monte de Deus, e ele disse às autoridades de Israel: esperem aqui até que retornemos. Arã, Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu a montanha, e a glória do Senhor se estabeleceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor, do tipo do topo do monte. Moisés entrou nas nuvens e foi subindo ao monte. Lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Então, Josué, fala comigo, Josué não estava no pico do monte. Josué não estava nas alturas, Josué estava sendo um aprendiz, ou seja, o Senhor estava controlando Josué, o Senhor estava no controle da vida de Josué. Primeiro, cajado e espada. Segundo, intimidade. Terceiro, ele não estava no pico da montanha, ele não estava nos lugares altivos. Existe um tempo certo estabelecido para todas as coisas. Mas o inimigo te coloca e me coloca na multidão por conta das ambições do nosso coração. Será que você está certo, no tempo certo? Será que você tem recebido ou recebeu do preparo do Senhor em tudo aquilo que você viveu ou está vivendo? Fala comigo, Josué não estava no pico, porque era a vez de Moisés, do cajado, da autoridade. Fala assim comigo, Josué não estava no vale. Não era para Josué estar no vale. Por que não era para Josué estar no vale? Porque era exatamente aquilo que o Senhor estava exatamente trabalhando na vida dele. Mas o povo, a multidão, as autoridades, aqueles que se achavam já lá em cima, resolveram fazer um bezerro de ouro. Dê uma olhada, e o próprio Arão fez o bezerro de ouro e entregou para o povo. E aí, meu irmão, pega Êxodo 32, do 17 ao 20. O que Deus está ensinando para Josué agora? Josué aprendendo a discernir as coisas. Porque a palavra vai dizer, olha só o que está escrito aqui. Quando Josué ouviu o barulho do povo, disse a Moisés: há um barulho de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não, o som é de canto de vitória, não é nem de canto nem de vitória e nem de derrota. Ouça, porém, o som das canções. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro de ouro e as danças, irou-se, jogou as tábuas no chão, aos pés do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro de ouro que eles tinham feito e queimou no fogo, depois de moê-lo até virar pó.
espalhou-o nas águas e fez que os israelitas o bebessem. E depois você vai continuar lendo, você vai ver que houve um julgamento aí. Então, Deus estava ensinando Josué a discernir exatamente quando é barulho de vitória, quando é barulho de guerra ou quando é barulho de idolatria. Sabe, quando é barulho de guerra ou de vitória dentro do seu ser, esse discernimento você precisa ter, irmão. Senão você é o primeiro a ir lá e fazer o bezerro de ouro. Você pode se levantar como bezerro de ouro. Você pode levantar a sua conta bancária como bezerro de ouro. O seu cônjuge como bezerro de ouro. Porque nós vamos entender algo poderoso essa noite. Porque o Senhor está levantando um exército para se preparar para um grande despertar. Em primeiro lugar, despertar no seu ser, na sua vida. Para depois despertar e haver um grande avivamento. Fala para quem está ao teu lado, prepare-se. Aí Josué também houve um outro aprendizado, um quinto ponto. Josué e os espias. Então você vai escrever aí Números 14, 14, versículo 24 e 25. Eles foram espiar a terra, 12 líderes, 12 governantes, foram lá, e aí esses líderes chegaram lá e viram gigantes, trouxeram um cacho de uva que tiveram que trazer em dois, a terra prometida, fala aí, a terra prometida, fala aí, a terra que Satanás roubou, a autoridade que Satanás roubou, era maravilhosa. Mas o povo, 10 desses líderes, que estava dentro do povo, que era escravizado, que viu milagres, que viu as 10 pragas, que viu o mar abrir, que viu tudo aquilo que o Senhor fez, que viu água brotar da pedra, que viu cordonizes descer, que viu maná, que viu nuvem de glória, que viu coluna de fogo, eles voltaram para trás, e eles amedrontaram toda uma geração. Aí eu vou dizer para você, meu irmão, Deus já tem te preparado, só que agora Ele está exatamente colocando você para enxergar, e olhar agora no teu presente, o que é que você tem feito? Você tem se amedrontado com tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a sua vida, com os gigantes a se derrubar, a serem derrubados, você tem voltado e amedrontado a sua família, amedrontado a sua vida social, quem está no seu lugar ali, ao seu redor, ou você tem feito como Josué e Calebe? Porque Josué e Calebe estavam com outro espírito. Vai dizer a palavra aqui, nessa de Números 14, do 24 a 25, você vai ler em casa para não ficar longo, a gente precisa chegar onde eu preciso chegar. Que Calebe estava com outro espírito, e esse espírito é com letra minúscula. Calebe olhou para trás e viu, peraí, esse meu Deus abriu o mar vermelho, peraí, esse meu Deus fez as águas amargas virarem doce, peraí, esse meu Deus, Ele trouxe cordonizes para nós comermos, esse meu Deus nos sustenta no deserto, esse meu Deus, Ele vem exatamente com todo o poder, toda a vitória, e Ele prometeu, esse meu Deus é fiel para cumprir. Você já tem sido preparado, meu irmão, não tem problema você ter se desfalecido, não. Por quê? Tudo é anulado em Cristo Jesus, amém? A aceleração pode começar a acontecer agora, desde que você entenda. Mas vai dizer lá em Deuteronômio 34:9, e isso eu vou ler. Vamos recapitular? Em primeiro lugar, batismo nas águas. Fala comigo, batismo nas águas. O menino passou, nasceu novamente. Cajado, fala comigo, cajado. Espada,
Fala comigo, intimidade. Fala comigo, discernimento. Agora fala assim comigo, enxergar as mãos do Senhor em todos os detalhes da minha vida. Olha o que é que está escrito aqui, que é em Deuteronômio 34:9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Você pode ler comigo isso? Ô João, se você me der mais retorno, eu vou gritar menos. Olha só, porque Moisés tinha imposto as mãos dele. Fala para o irmão do teu lado, espera a sua vez. Espera a sua vez, entenda que você vai ser levantado dentro dessa geração. Na verdade você já está sendo levantado, mas o Senhor, Ele quer encher do Espírito Santo, para haver o discernimento do Senhor dentro de você, e esse Espírito é com letra maiúscula, é o Ruá, é o Espírito Santo de Deus, amém, irmão? Aquele que vai mostrar, sabe o que Ele vai mostrar? Ele não vai mostrar o seu lado bonzinho não, Ele não vai mostrar meu lado bonzinho não, Ele vai mostrar as porcarias do meu coração, do seu coração, aonde está a sua ambição, a minha ambição, aonde nós estamos colocando as nossas necessidades, para com que nós venhamos a ter, fala comigo, nós venhamos a ter o cajado da autoridade na mão, a espada na mão, a intimidade com o Espírito Santo de Deus, para ser imparáveis. Esse avivamento vai chegar, sabe por quê? Porque tem filhos de Deus maduros se levantando. Fala para o teu lado, irmão, não precisa de multidão não, apenas 2 entrou na terra prometida. Será que você está na multidão, meu irmão, achando que você é o cara, achando que você é a mina, batendo no peito, acabando com tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre a sua vida, porque não é o Senhor traz todos os problemas, para Ele se fazer presente sobre as nossas vidas. Ah, mas o lugar onde eu estava, eu fui perseguido. Você saiu, irmão? Saiu do trabalho, você saiu com as suas pernas. Satanás veio sim roubar aquilo que era teu, mas você escolheu sair, você escolheu, através do que? De não entender aquilo que o Senhor está fazendo sobre a sua vida. Fala assim comigo, mas isso é o meu passado. Eu tenho como falar assim? Inês, me ajuda aqui. Não sei se me falta inteligência. Eduardo, no passado você tem que se preparar. Está certo esse termo? O Senhor te levanta com todas as patentes e marcas que você tem em ti, que Ele te colocou nos desertos, dizendo que prepare-se, porque eu tenho um futuro sobre a sua vida, um futuro para trazer exatamente vida no lugar onde havia morte, para trazer exatamente, se a morte estava dentro de você, meu irmão, agora o Espírito Santo, esse Espírito, que Josué agora, já estava maduro, porque no capítulo 34, é uma segunda geração, fala comigo assim, ó, Deuteronômio, é uma segunda geração, fala comigo assim, Moisés, escreveu, Deuteronômio de novo, e falou para uma segunda geração, sabe o que falou? Olha os seus antepassados, olha tudo que se passou para trás, morreram tudo no deserto, viu? Mas Deus está apontando uma terra prometida para vocês,
E essa terra prometida, olha para trás, não caiam nos mesmos erros que os antepassados, ou seja, meu irmão, maldições hereditárias, aquilo que foi professado sobre a sua vida, aquilo, não olhe para esse lado, porque se você olhar para esse lado, você vai girar no deserto e vai morrer no deserto. Não estamos falando de salvação aqui. Estamos falando de algo que é para você ser dentro dessa geração, e você pode olhar para trás e não se preparar, ou olhar para frente, assim como Josué e Caleb. Fala assim comigo: Josué e Caleb, olhar para frente e se preparar, porque o território, aliás, fala comigo assim: a promessa não é território, a promessa é a presença do Espírito Santo de Deus morando em mim. E o território vai ser conquistado em nome de Jesus. E vai começar pela sua casa, vai começar pela escola que os seus filhos assim estudam, vai começar em tudo aquilo que te circunda. Louveira inteira. Eu oro por o Brasil inteiro, irmão, mas é utopia. Nós temos que orar para levantar líderes, para orar por cada cidade. E tem, amém, irmão? É utopia, não dá. Vamos salvar o mundo. Você salva o mundo, e o mundo que está ao teu redor? E a tua esposa? E os teus filhos? Eu vou fazer missão. O campo missionário que você tem é a sua casa, é o seu lar. Começa pelo seu lar. Chega na rua onde você mora, chega na sua empresa, tudo isso chama-se território. E fala comigo: reino de Deus não é vertical, porque vertical é aquele que tem autoridade, é aquele que reina nos céus e que dá a autoridade sobre as suas mãos, para que você venha expandir. E expansão é horizontal, alcançar todos aqueles que estão ao seu redor, cheios do Espírito Santo de Deus. Agora vai para Josué 1. Agora que você já está preparado, agora é o que o Senhor tem para falar para você. Agora é o que o Senhor se levanta, falando claramente para Josué. Fala para o irmão que está ao teu lado: agora o pastor vai começar a pregar. É até 7 horas da manhã hoje, irmão. Estamos vivendo um avivamento, hein? Diz que os avivamentos eram 10 horas de culto, Inês. Amém. Nossa, como eu olho as pessoas falando: o avivamento, meu irmão. Se você e eu não aguentamos ficar 2 horas ou 2 horas e meia, imagina 10. Mas em nome de Jesus isso vai acontecer, porque quando acontece, exatamente, irmãos que simplesmente não conseguem sair da presença. Sabe o que Deus está fazendo? Preparando esta geração. Estava conversando com o Marcos hoje. Se o Senhor derramar 50 mil habitantes, dos quase 60 de Louveira hoje, se convertendo hoje, eu garanto para você, não há igreja que vai conseguir discipular. Então o Senhor está preparando o povo, e você é esse povo. Glória a Deus. Fala assim comigo: Jesus morreu, o único. Quando Ele ressuscitou, Ele soprou o Espírito Santo, e o reino de Deus circula em todos aqueles que o aceitam como seu único, suficiente Salvador. Mas fala para o seu irmão aí, você vai se movimentar, irmão. Olha só Josué 1, do 1.
está escrito assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor diz a Josué, filho de Num, servo de Moisés, fala assim, ó, o cajado foi passado adiante. Josué foi fiel até o final da vida de Moisés. E Josué estava pronto e preparado para receber do cajado. Fala para o irmão, Josué recebeu o cajado. Agora Josué estava com autoridade nas mãos. Então, deixa eu profetizar na sua vida, liberar uma palavra. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, aqui Senhor tem um povo, Senhor, entendendo, Senhor, já pegando da autoridade do cajado. Em nome de Jesus, amém? Quando você fala amém, significa assim seja. A autoridade já está nas suas mãos, porque você já foi forjado, e agora você está entendendo o que é esse preparo, essa autoridade que está nas suas mãos, e você já foi preparado. Olha no 2, está escrito: o meu servo Moisés está morto. Ou seja, fala comigo, a lei, a libertação, a liberdade, já cumpriu o propósito. Ou seja, você já tem a liberdade na mão. Agora, pois, você e esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Você está pegando aí, irmão? Você está pegando? A lei morreu, ou seja, você foi liberto. E agora você com a autoridade, você tem a autoridade na mão agora, para conquistar o território que foi prometido. Como prometi a Moisés, eu darei a você todo lugar que puser os pés. Sabe o que é isso, irmão? Todo lugar, você está comigo aqui? Todo lugar que você pisar a planta dos pés, usando esse cajado de autoridade, ali exatamente é um lugar onde será a terra santa, onde será exatamente reino de Deus, onde terá a autoridade daquilo que você carrega. É território, e é muito. Não é pouco não. Se você estava perdendo a sua casa, se você estava perdendo a sua família, se você estava perdendo a sua empresa, ou o que for que você está perdendo, essa autoridade é onde você pisa a planta dos pés. Sabe por quê? Porque o homem perdeu do território. Adão tinha perdido da autoridade que ele tinha nas mãos e o território para Satanás. Mas hoje vem o Senhor mostrando que através dessa autoridade, desse cajado, aonde você pisa a planta dos seus pés, é reino de Deus, no nome santo do Senhor Jesus. E está falando que o território é grande, hein, irmão? Que é no 4, mas a gente vai pular para o 5. Está falando o quê? Prepare-se. Já aconteceu, irmão? Não. Deus, Ele é fiel, sim ou não? Significa que existe uma terra, significa que existe um território, significa, meu irmão, que vai ter luta. Por isso fala para o meu outro lado, se prepara. Não temas. Isso é o Senhor falando para mim e para você, amém? Olha o 5 aqui, ó. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, oh meu Deus, fala assim como o Senhor esteve com Moisés. Moisés teve uma vida plena, meu irmão, como ele esteve com Moisés. Ninguém barrou Moisés, levantou lideranças contra ele, mas caíram.
Todas as batalhas foram ganhas, assim como Deus esteve com Moisés. Deus, o Deus de promessa, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, assim como Ele esteve com Moisés, Ele está falando agora, porque o Senhor Jesus vive, e nas mãos dEle está toda a autoridade, que assim como Ele esteve com todos, com Moisés e todos, Ele estará contigo. Não temas, ninguém, Satanás já bateu em retirada, ele tem que bater em retirada. Assim estarei com você, nunca o deixarei, nem o abandonarei. Nunca o abandonarei, nunca o deixarei. Só que olha o 6. Seja forte e corajoso. Fala para o irmão que está ao teu lado, seja forte e corajoso. Só é forte, só é corajoso, meu irmão. E quando Deus se levanta, seja forte e corajoso, nem Josué sabia o que ele ia passar. Fala assim, só é forte e corajoso quem tem o cajado na mão, dá autoridade e a espada para guerrear. Lembra? O cajado estava na mão de Moisés e a espada na mão de Josué. E agora, o cajado e a espada está na mão de Josué. E agora, meu irmão, o cajado e a espada está nas suas mãos. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Se preparar é olhar, veja se Deus abandonou. Se Ele não abandonou, Ele está na causa. E se Ele está na causa e está pedindo para ser forte e corajoso, há uma conquista já conquistada. Já está tudo feito, já está tudo ali, meu irmão. Seja forte e corajoso, porque você, isso é lindo, porque você conduzirá um povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Deixa eu liberar uma promessa, uma palavra aqui para você, irmão. Você, sendo forte e corajoso, você vai levar um povo para toda a promessa, para todo o território que Deus está expandindo sobre as suas mãos e vida. Só que existe um algo aqui, está escrito dessa forma, somente seja, está falando somente, seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Está escrito o quê? Somente seja forte e corajoso. E está dando um manual, fala comigo, esse manual é a palavra, que é a espada. E a autoridade é Cristo Jesus sobre a minha vida. Então Ele não está pedindo para você, olha só, está escrito aqui, ó, não se desvie dela, nem para a direita, fala comigo, nem para a direita. A direita para o israelita é exatamente os caminhos certos, a mão certa, ou algo que é certo, isso para o israelita. Você que é canhoto, não tem a ver com isso, amém? E nem para a direita, nem para os caminhos que você acha certo. O certo é a palavra, seja forte e muito corajoso. Vai ter luta, mas eu estou contigo, assim diz o Senhor. Ninguém resistirá a você. Não é para você usar o seu intelecto, você pegar a sua inteligência para a direita, e aí ele vai falar, nem para a direita e nem para a esquerda. Se a direita é o caminho que você pode até pensar que é certo, e fazer o certo e ser o bom, a esquerda é exatamente um caminho tortuoso. Não é para se desviar nem pela direita e nem pela esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Fala para o que está ao teu lado, irmão, é só seguir Jesus.
Jesus é a palavra, Jesus é a espada, Jesus é a autoridade, e Ele entregou a autoridade nas suas mãos, e entrega a palavra, não para você receber da sua sabedoria, a sabedoria humana, mas para receber a sabedoria do Espírito Santo de Deus, e ver os milagres. Meu irmão, deixa eu dar um spoiler para você que não leu a Bíblia, acho que todos conhecem, tem muralha de Jericó para derrubar. Aliás, tem o Rio Jordão. Sabe o que representa o Rio Jordão? Representa exatamente o descer. O homem descer, exatamente se humilhar. E quando eles passaram pelas águas do Rio Jordão, é exatamente para conquistar aquilo que foi roubado por Satanás. Olha o 8. Não deixe de mencionar a palavra desse livro, e nem de meditar. Fala com o irmão que está ao teu lado, é mencionar a palavra. Pergunta para o irmão do teu lado, como é que eu vou levar um povo à terra prometida? Mencionando a palavra, comissionamento. Se você menciona a palavra, é porque ela entrou dentro de você. Se ela entrou dentro de você, o Espírito Santo já está movendo em você. Todas as patentes, todas as marcas que você recebeu, Deus vai colocar pessoas com os mesmos traumas do seu lado, para que haja exatamente vida no lugar onde havia morte, e esse povo vai entrar contigo e comigo, nessa terra prometida, nessa expansão do reino de Deus, amém? Só que fala para o irmão que está ao teu lado, ó, desse livro, da lei, e de meditar nela dia e noite. Sabe o que é meditar? Eu vi no original, é murmurar. Quem murmura, murmura assim, né? Não, mas isso aqui está assim, meu Deus. É o chamado ranzinza, né? Então você medita na palavra e você está falando ali, não, mas é que nem um louco que corre aí meio-dia, já caiu 6 vezes aí, e uma vez eu caí perto do cara da moto, assim, ele falou, meu Deus. E aí eu estou falando com Deus, às vezes eu ergo a mão assim e tal. É isso, é ruminar a palavra, é murmurar ela, mas com o Espírito Santo que está com você ali, para Ele dar e trazer toda a direção, para todas as suas decisões serem pautadas em Cristo Jesus na rocha. Então não deixe de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Deste modo, fala para o irmão que está ao teu lado, que você vai profetizar a vida dele. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos, e será bem sucedido. O que você quer, irmão? A chave do carro? Isso é muito pouco. Você quer uma casa de veraneio? Isso é muito pouco. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono do território. Só que Deus coloca nós para sermos exatamente, ter uma vida abundante no território que Ele já nos deu. Ele já nos deu. Só que bate no irmão que está do teu lado, bate nele assim, ó. Acorda aí, meu. Fala por do teu lado, ó. Fala aí, ó. Deus não precisa de uma multidão. Fala, ó, não saia dessa, fica nessa. Fala, Deus quer te usar. Fala para o outro lado, é a sua vida, é você que o Senhor escolheu para conduzir um povo à terra prometida. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe, irmão, você já se pegou falando algo que só você viu, e aí você fala para alguém que está do teu lado, o pessoal, não tem nada a ver, você está viajando. Já aconteceu isso com você? Já? Quem ergueu a mão aí? Erga a mão aí, quem foi? Porque Deus mostrou para você. Já aconteceu. Agora você só tem que voltar agora, num tempo presente, se preparar
e de um a um alinhar tudo com os propósitos de Deus. Glória a Deus. Preparem-se, a terra prometida já está conquistada, já está lá. Amém? Mas vai ter a muralha de Jericó. Aliás, vai ter a travessia do Rio Jordão, vai ter a muralha de Jericó, vai ter a cidade de Ai. Só que nós vamos contar um testemunho. Olha o 9. Não fui eu que ordenei a você. Sabe o que é isso? Ordenação. Você é ordenado. Ah, mas eu não recebi unção nenhuma, eu não fui ungido para ser ordenado. Fala comigo assim: o Cristos. O Cristos significa o ungido. Morreu por mim e por você, e Ele nos ungiu com o seu sangue, nos ungiu com a água purificadora que há em nós, o Espírito Santo de Deus, e nos fez uma nação de sacerdotes e reino, amém? Você recebe sim uma unção, para você poder entrar lá no mexer mais profundo lá do inferno, meu irmão, só isso. E Ele vê uma marca em você, mas você já foi ungido por Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Só que lê o último aqui comigo. Ó, fala assim comigo: não fui eu que te ordenei, ó, você. Agora você fala para o teu lado: não foi Deus que ordenou a você? Não foi Deus que deu uma ordenação a você? Fala aí, irmão. Quando nós falamos, nós ligamos, nós professamos. Profetizar é professar. Amém? Não se esqueça disso. Não fui eu que ordenei a você? Lê junto comigo aí, ó. Seja glória a Deus, pode subir o louvor, vamos nos colocar de pé, amém, meu irmão? Essa série, prepare-se, meu irmão, é uma série que você pode ter certeza, na primeira parte da série, o Senhor já me levou para um lugar, eu falei: meu Deus, se eu não tivesse me preparado, eu não ia aguentar isso aí não. E essa segunda semana a mesma coisa. Ou seja, quando o Senhor está acelerando uma geração, você já está vivendo algo. Tudo aquilo que você viveu, o Senhor está se revelando aqui agora. Só que, meu irmão, você não é vítima. Fala para o irmão que está do teu lado: você não é vítima. Fala mesmo, fala: você não é vítima. Se você se colocar como vítima, fala: você não vai enxergar o que Deus quer trabalhar em você. Aos 14 anos de idade, 14, 13, 14, 15, sei lá, falaram para mim que eu não tinha dom para música, Inês. Falaram que eu não tinha dom para música. Fala assim: ai, tadinho, fala. Sabe por que falaram isso? Porque eu não tocava bem. Eu não sou coitado. Eu bati no peito e falei: eu vou mostrar. E eu fui para a luta. E aquele que não tinha dom já está na 10ª geração ou 15ª geração, formando músicos. Só que eu não estou contando a minha história sua. Você não é um coitado, você não é vítima. Você é um filho de Deus, levantado dentro dessa geração, com autoridade na mão, com o cajado na mão, com a espada na mão. Tudo aquilo que foi roubado de você, o Senhor vem mostrar que Ele sim permitiu, para que você venha a saber quem é o Senhor Jesus na sua vida. E muito mais outras coisas, irmão, mas eu não estou aqui para falar de mim não, eu só falei isso aí para você ver. Mas até os 35 anos de idade eu achava que eu era burro, cheio de aluno. Fui descobrir aos 40 anos que eu tenho dislexia. Por isso que às vezes vocês veem eu escorregando nas leituras. Sabe por que eu leio mais ou menos a Bíblia? Porque desde que eu descobri que ela narrava, porque é assim que nós, disléxicos, se movimentamos, através de audiovisual.
Tudo que eu aprendo é audiovisual. Eu ouço a palavra de Deus de 2013 até hoje. Está praticamente decorado. Sabe o que é isso? Você não é coitado. Você é um filho de Deus. Você precisa entender quem você é, das marcas que você teve, de tudo aquilo que Satanás quis atrapalhar na sua vida, para com que você venha se levantar dentro dessa autoridade. Moisés tinha o cajado, Josué tinha a espada. No tempo devido, Josué recebeu o cajado e recebeu a espada, porque ele aos 80 e poucos anos ele entrou na terra prometida, e ele falou dessa forma: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos a Deus. E ele recebeu da terra prometida, e tudo aquilo que Satanás quis atrapalhar na vida dele caiu por terra, porque em toda a sua geração ele dividiu essa terra, e ele morreu em boa velhice, dado todos os problemas que tinha ao redor e de redor dele. Tinha muita guerra, tinha muita luta ali, irmão, do mesmo jeito que nós. Mas ele, Deus é fiel. Fala comigo, Deus é fiel. Deus cumpriu, Deus fez ele exatamente andar, e Deus foi com ele até o fim. E assim, meu irmão, Josué, fala comigo, Josué fez a parte dele. Agora é a minha vez. Glória a Deus. Tem guerreiros se levantando aqui essa noite, se preparando para conquistar a terra prometida, para saquear o inferno. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Meu irmão, você que estava se desfalecendo, você que viu a sua história toda, feche os seus olhos. Você que viu a sua história toda aqui, e que o Senhor te levantou dentro dessa geração, e você sentiu exatamente isso, essa ousadia entrando dentro de você. Meu irmão, você precisa dar um passo, e esse passo é importante para a sua vida. Quando nós chegamos e nós declaramos com a nossa boca: Senhor, eu sou esse guerreiro. Você está ligando dos céus à terra em Cristo Jesus. Então, meu irmão, você que o Senhor te chamou essa noite, eu vou contar até 3, e erga uma de suas mãos. Eu vou orar por você. 1, você que o Senhor chamou. 2, você que o Senhor tocou. 3, erga uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Glória a Deus, 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 povo. Glória a Deus. Glória a Deus, povo. Tem guerreiros se levantando essa noite. Tem guerreiros que entenderam o propósito. E eu vou pedir, meu irmão, para você ser ousado. Mas seja ousado, irmão. São pequenos passos que você vai dar, mas você pode ter certeza que esse pequeno passo, meu irmão, é o poder do reino de Deus. Porque Jesus disse: pode ir, o seu filho está curado. Jesus tocou e purificou. O reino de Deus é dessa forma. É o meu agir. Você que levantou a mão, vem à frente, eu quero orar por você, amém?